Bom dia, bom dia. Virgínia Lemos passando por aqui. Deixa eu colocar aqui o título de hoje. Enquanto o Instagram vai avisando, deixa eu fixar. Vou mandar uns aviãozinhos aí. Ok. Mandei. Bom dia, Virgínia Lemos passando por aqui. E hoje eu trouxe um trecho do livro Os Segredos que Vão Mudar a Sua Vida. Uma historinha, na verdade. Oi, Thaís, tudo bem? E eu trouxe dois apontamentos sobre esse trecho. Eu escolhi ler para vocês porque o livro traz alguns pontos interessantes assim que vão contribuir. Se chama A um metro do ouro. E diz assim: uma das causas mais comuns do fracasso é o hábito de desistir quando se é surpreendido por uma derrota temporária. Todas as pessoas cometem esse erro em um ou outro momento. Vou repetir, tá? Uma das causas mais comuns do fracasso é o hábito de desistir quando se é surpreendido por uma derrota temporária. Oi, Val, bom dia. Todas as pessoas cometem esse erro em um ou outro momento. Aí vou continuar. R. U. Darby, que mais tarde tornou-se um dos vendedores de seguro mais bem-sucedido dos Estados Unidos, conta a história do tio dele, né? Ele conta a história do tio que, na época da corrida do ouro, ele foi contagiado pela febre do ouro e seguiu para o oeste para escavar e enriquecer. Ele nunca tinha ouvido falar que havia mais ouro no cérebro dos homens do que na terra. Deixa eu pegar uma régua, senão eu vou me perder aqui. Do que na terra. Investiu em sua participação e começou a trabalhar com uma pá e uma picareta. O avanço foi duro, mas sua cobiça pelo ouro era definitiva. Depois de semanas de trabalho, ele foi recompensado pela descoberta do metal brilhante, mas precisava de maquinário para que o minério chegasse à superfície. Sem contar a ninguém, bom dia, Thaís, tudo bem? Ele descobriu a mina, refez seus passos até sua casa e contou para os parentes, né? Então contou para os parentes, alguns vizinhos, sobre o achado, e aí os vizinhos e os parentes contribuíram com ele para que ele voltasse a trabalhar na mina, né? Então todo mundo investiu, entrou com alguma parte, todo mundo, aquelas pessoas com quem ele entrou em contato. O primeiro carro de minério foi carregado e enviado para uma fundição. Com os resultados, constatou-se que eles detinham uma das minas mais ricas do Colorado. Mais alguns carros do minério seriam suficientes para compensar as dívidas do investimento. Em seguida viriam os lucros. Aí eles começaram aí ele coloca assim: desceram as brocas e subiram as esperanças, né, do tio dele. E então algo aconteceu, o veio desapareceu. Quer dizer, onde eles estavam tirando... Oi, bom dia, Mel, tudo bem? Onde eles estavam no início, tinha bastante ouro, de repente sumiu o veio, eles não conseguiam mais, não tinha mais. E aí então eles chegaram
ao fim do arco-íris, e o pote de ouro não estava mais lá. Continuaram a perfurar e tentar desesperadamente encontrar o veio novamente, mas o esforço foi em vão. Finalmente desistiram. Quer dizer, aquela toda empolgação foi por água abaixo, como eles cavaram, tinha acabado, cavaram mais um pouco, eles desistiram. E aí o que ele fez foi vender, o tio dele, né, vendeu todo o maquinário para o proprietário de um ferro velho por algumas centenas de dólares e pegaram o trem de volta para casa. Quer dizer, botaram a viola no saco e voltaram. Alguns homens que trabalham com sucata são tolos, mas não aquele. Quer dizer, o cara que comprou todo o maquinário, ele chamou um engenheiro de minas para dar uma olhada na mina e fazer uma pequena avaliação. Quer dizer, ele não comprou só o maquinário. Ele comprou o maquinário, ele comprou a mina. E o tio vendeu a preço de banana, tudo. O engenheiro informou que o projeto tinha falhado porque os proprietários não estavam familiarizados com as falhas geológicas. Quer dizer, elas não andam elas não vão acontecer em linha reta. Seus cálculos mostraram que o veio seria encontrado a apenas 1 metro do local onde a família, né, tinha parado a perfuração. 1 metro, né? É isso aqui de distância, né? A 1 metro eles pararam, é como daqui até a porta, por exemplo. E foi exatamente nesse ponto que o minério foi encontrado. O homem da sucata levou milhões de dólares em minério, pois sabia que era necessário procurar uma orientação especializada antes de desistir. Aí grande parte do dinheiro, né, que o tio da pessoa que arrecadou pelo maquinário, que ele usou para pagar a dívida para os parentes e vizinhos que ele tinha contraído, né, que ele tinha pedido dinheiro emprestado para comprar as máquinas e todo o material. E ele levou anos para quitar a dívida e ele pagou cada dólar devido. Muito tempo depois, e aí eu já vou chegar no ponto onde eu quero, ele recuperou-se da perda e ganhou muito mais do que ele ganharia se ele tivesse continuado lá na mina. Quando descobriu que o desejo poderia ser transformado em ouro. A descoberta veio depois dele ter ingressado no negócio de seguros de vida. Ao lembrar que havia perdido uma enorme fortuna por ter parado a 1 metro do ouro, Darby se beneficiou da experiência do novo trabalho por meio de um método que simplesmente diz a si mesmo: parei a 1 metro do ouro no passado, mas nunca mais vou parar quando os homens disserem não. Não a minha oferta de seguro. Ele deve sua habilidade de perseverar à lição que aprendeu com a habilidade de desistir no negócio de mineração do ouro. Antes do sucesso chegar, a maioria das pessoas sabe que vai se deparar com muita derrota temporária e talvez até com algum fracasso. Quando confrontado com a derrota, a atitude mais fácil e lógica é desistir. É isso exatamente o que a maioria das pessoas faz. Quais são os 2 pontos que eu quero trazer aqui, né? E por que eu trouxe esse a 1 metro do ouro? Os 2 pontos que eu quero trazer, qual é o ouro para cada um? Primeiro, né? Trazer assim clareza e fazer um paralelo aí. Qual é o ouro? O que está sendo o ouro? Qual é o teu alvo
que tu colocou como ouro, onde é que tu quer chegar? E eles ainda, eu, às vezes com muita frequência, agora mais ainda, sempre vem aquela pergunta assim, mas qual é o presente que tem aí? Eu vou traduzir esse qual presente. Eu vou deixar qual o presente, mas pode ser entendido também qual o aprendizado, né? Como assim? O cara tava ali quase chegando e que presente que pode ter aí? Ele, quando tava a 1 metro, ele não conseguiu chegar no ouro e ainda teve um prejuízo, levou um tempão para pagar as pessoas que ele tinha se comprometido. A venda do maquinário não foi suficiente para pagar as dívidas que ele teve com cada um. Como assim? Qual é o presente, né? Qual é o aprendizado? O que tem aí em fracassar, em dar errado e não dar certo, né? O presente, o aprendizado, tem vários, né? Eu vou citar alguns deles. Primeiro, nem tudo nem tudo são flores, nem as coisas não acontecem como a gente idealiza, imagina, e até o autor coloca assim, ele chegou no final do arco-íris e não tinha o pote de ouro lá, né? Não tinha o pote de ouro. Quantas vezes fica imaginando 1000 coisas e não tá errado, mas e aí precisava assim persistir um pouco mais, né? Persistir um pouco mais. E também quantas vezes a gente vai assim, não funcionou no caso dele, não funcionou como ele gostaria, não funcionou como ele queria que acontecesse. Mas o que ele pôde aprender com tudo isso? Aí ele aprendeu não parar ir um pouco mais, né? Conversar com outras pessoas e ver se quem pode contribuir com isso aqui, quem já fez isso aqui, o que eu vou fazer, né? No caso dele foi na corrida do ouro, mas trazendo para tua realidade, quem pode contribuir com o que tu tá fazendo, que tu não tá conseguindo ter os resultados que tu tem? Quem já fez isso? Não que tu vá fazer exatamente igual, mas conversa com outras pessoas para que tu possa ter clareza para onde tu vai virar, o que tu precisa fazer. Às vezes e era o que aconteceu naquele caso, era assim, era uma viradinha ou fazer um movimento, o que tu precisa fazer, o que mais é possível fazer a partir daqui, antes de desistir. E outra, né? Persistir, por mais desafiador que pareça ser. E aqui ele fala assim, que antes do sucesso chegar, a maioria das pessoas sabe que vai se deparar com muita derrota temporária e talvez até com algum fracasso. Não é regra, não é exceção, mas pode acontecer. Também e aí eu vou trazer de novo a hora que ele falou assim, cheguei no final do arco-íris e o pote de ouro não estava lá. Será que não estava mesmo? Não estava, o ouro não estava, mas será que o pote de ouro era ter passado por essa situação para quando ele fosse para a próxima, ele não desistir no primeiro não que ele encontrou? E era uma das afirmações que ele fez no final ali, quando ele passou para uma outra atividade, e ele disse assim, eu não vou desistir no primeiro, não.
São esses pontos que eu quero trazer, né? Qual o presente, qual o aprendizado naquilo que não funcionou, que não deu certo, e que pode ser trazido e usado nos próximos movimentos, né? E além disso, principalmente com o aprendizado, né? E esse fracasso, essa derrota, serviu para que ele, no próximo movimento que ele fez, que foi no próximo empreendimento, né? No próximo emprego, ele não se parar no primeiro não. Porque os desafios iam continuar acontecendo. Os desafios iam continuar aparecendo. E à medida que ele fosse, quanto mais perto ele tivesse, talvez maiores desafios ele fosse encontrando. Quer dizer, mas... E aí, assim, no caso da história aqui, por conta de tudo isso que aconteceu lá quando ele estava a 1 metro do ouro, quando ele foi para o próximo empreendimento, para o próximo negócio, ele enriqueceu ainda mais, ganhou muito mais dinheiro do que se ele tivesse ganhado lá quando ele estava a 1 metro do ouro. Então, e muitas vezes a gente não consegue perceber isso. E a gente só consegue perceber que não funcionou, que não deu certo, e aí várias coisas, né? Mas e onde eu vou deixar por aí, mas assim, onde está o verdadeiro ouro mesmo, né? Será que era o ouro lá do início da história? Ou o que veio por conta de não ter funcionado certo, não ter dado certo como ele gostaria? E quanto que a gente pode aprender? Oi, Maqueres, tudo bom? Aprender e trazer para a nossa realidade essa história, qual presente que tem aí? Qual aprendizado? Hoje eu trouxe essa história, essa reflexão, e eu quero convidar vocês lá para o meu canal do Telegram, tudo bem? Lá para o meu canal do Telegram, eu tô fazendo pockets, pílulas diárias baseado no livro do Napoleão Hill, Atitude Mental Positiva. E todas as quartas, comecei na quarta-feira da semana passada, tem o Quarta Insana, que eu trago um capítulo de livro e eu disse que vai ser contribuição, e eu trago alguns insights, algumas ferramentas, mas assim que acabar essa live, clica no link da bio e entra lá no meu canal do Telegram, convida os amigos, chama as amigas, que eu vou ter um prazer em receber vocês lá. Um beijo grande, até mais!